Fala pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo certo. Bom, hoje nós vamos falar sobre ponto de equilíbrio, tá? Tanto ponto de equilíbrio financeiro, ponto de equilíbrio contábil e ponto de equilíbrio econômico. Essa é uma aula que faz parte aí do meu curso de orçamentos de obras e você deve estar se perguntando que raios que tem a ver economia com orçamento? Bom, tem tudo a ver. Primeiro que você precisa entender como que classifica todos os gastos dentro de um orçamento para que isso ajude economicamente a empresa, ajude a empresa a se planejar economicamente, tá? Um custo fixo, ele não tem a mesma representatividade de um custo variável. Cada um é cada um, tá? Cada um vai ter um papel importante dentro da empresa. Uma despesa também não é a mesma coisa que um custo. E tudo isso eles se encontram dentro de um demonstrativo de resultados, tá? Bom, qual que é o foco hoje? Nós vamos passar aqui pelo ponto de equilíbrio financeiro, o ponto de equilíbrio contábil e também o ponto de equilíbrio econômico, que é o mais importante na minha visão, tá? Nós vamos passar por todos eles, eu vou dar um exemplo de cada um, tá? Para que você entenda qual que deve ser o faturamento mínimo, tá? De uma construtora para que ela morra no zero a zero. O que tem que ser o mínimo para ela sobreviver, tá? Então, é essa conta que eu vou ensinar vocês a fazer. É claro que para sua construtora você quer lucro, mas é a partir daí do ponto de equilíbrio, tá? Do mínimo que você precisa faturar, que você vai definir as margens de lucro da sua empresa, você vai definir se você tem que demitir ou você tem que contratar, se você é eficiente ou você não é eficiente, tá? Então é a partir desse tipo de análise que eu vou estar mostrando para você, não somente essa, mas essa é uma delas, que você vai conseguir estar medindo a saúde da sua empresa. O que é um ponto de equilíbrio, tá? Então, como eu disse, é o faturamento necessário para cobrir todos os custos e despesas. Nesse ponto, a empresa não tem lucro e não tem prejuízo. E quais são? Eu falei que tem três. Quais são esses pontos de equilíbrio? Então, é o ponto de equilíbrio financeiro, tá? 2 é o ponto de equilíbrio contábil. E 3, ponto de equilíbrio econômico. Nós vamos entender cada um deles agora. Vamos lá. Ponto de equilíbrio financeiro está relacionado ao caixa da empresa e só considera itens monetários em sua composição. Bom, quais então são os itens não monetários? Nós temos alguns itens no nosso DRE que eles, vamos dizer assim, não são dinheiro que passa pelo caixa, tá? Então, por exemplo, a depreciação, a amortização, a exaustão, tá? A depreciação, por exemplo, é um dinheiro que você vai prover mensalmente ali para que os seus equipamentos eles estão perdendo valor de mercado e você tem aquela provisão, porém não é um dinheiro que passa ali pelo caixa, tá? Então isso que é um item não monetário. E no ponto de equilíbrio financeiro só considera caixa, tá? Então vamos lá. Qual que é o passo 1 para a gente calcular o nosso ponto de equilíbrio? O primeiro passo é a gente encontrar a margem de contribuição. Isso nós já encontramos lá no nosso DRE, lembra? Que a margem de contribuição é a receita bruta menos a despesa e o custo variável, tá? Então, é exatamente essa a nossa fórmula, né? A margem de contribuição, receita bruta menos despesa variável menos custo variável. Disso, nós vamos encontrar um percentual de contribuição, tá? E o que seria esse percentual? É a margem de contribuição, que nós já achamos, dividido pela nossa receita bruta, tá? Então aqui nós vamos ter um percentual, quantos por cento que é de contribuição para cobrir ali os custos fixos da nossa empresa, tá bom? Então vamos lá. O passo 2, nós vamos somar os custos fixos e as despesas fixas e retirar os itens não monetários. Como eu disse, então custo e despesa fixa é igual custo fixo mais despesa fixa menos os itens não monetários, tá? Entendido isso, o nosso passo 3 é encontrar agora o nosso ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio é simples. O ponto de equilíbrio é igual custo e despesa fixa
dividido pela margem de contribuição, né? O nosso percentual de margem de contribuição. Legal. Então, entendido isso aqui, nós vamos para um exemplo para facilitar a fixação. Então, utilizando o DRE da aula anterior, calcular o ponto de equilíbrio financeiro. Tá. Então, nós temos lá no nosso DRE, que a despesa variável é 1.155.000, o custo variável é 1.834.960, o custo fixo 300.840, a despesa fixa 224.400 e a nossa receita bruta 3.500.000. Bom, primeiro passo então, encontrar a margem de contribuição. A margem de contribuição é a nossa receita bruta menos a nossa despesa variável menos o nosso custo variável, tá? Então nós vamos ter aqui 510.040. Bom, dividindo a margem de contribuição pela receita bruta, nós temos aqui 14,57%, tá? Então essa aqui é a nosso percentual de margem de contribuição. Beleza, então vamos para o próximo. O passo 2, nós vamos somar o custo e despesa fixa e vamos retirar aqui as depreciações. Então nós vamos tirar a depreciação lá do custo fixo, que é das máquinas, e também a depreciação da despesa fixa, que os computadores, enfim, nossos materiais lá do escritório, nossos equipamentos do escritório. Então nós temos aqui que essa soma vai dar 508.740. Então o terceiro passo agora é o quê? Encontrar nosso ponto de equilíbrio. Então o ponto de equilíbrio seria o quê? O 508.740, tá? Dividido pela nossa margem de contribuição. Isso aqui daria 3.491.695,26 de faturamento mínimo. Aí você vai me perguntar, pô Flávio, mas a gente tinha ali 3 milhões e meio, tá? A gente tinha 3 milhões e meio de faturamento e mesmo assim não deu e você está falando que é menos? Sim, porque aqui a gente não considera os itens não monetários e lá no DRE está considerado os itens não monetários. Então o que quer dizer isso? Nós sim tivemos prejuízo, se a gente for pensar na amortização, tudo certinho, né? Se for pensar ali na depreciação, aliás. Porém, em caixa, falando de dinheiro, nós não tivemos prejuízo, tá? Nós ainda tivemos um lucro, né, que foi um pouquinho, né, de 3 milhões e meio para 3.491, mas nós não tivemos prejuízo em dinheiro, tá? Bom, o próximo passo então é o ponto de equilíbrio contábil. Aí sim, nós vamos usar todas as linhas realmente lá do nosso DRE. Então, da mesma forma que o financeiro, porém mais conservador, pois considera os itens não monetários, tá? Está escrito monetários, mas é não monetários. Seu cálculo é idêntico ao financeiro, porém não se retira os itens não monetários. Então, utilizando o mesmo exemplo, vamos lá. O passo 1 já está calculado, tá? É a mesma coisa. Então, o passo 1 aqui, a nossa margem de contribuição para todos é igual, tá? Então, o segundo passo, somar o custo fixo e despesa fixa. Então, 300.840 mais 224.000, nós temos 525.240. O ponto de equilíbrio, então, nós vamos dividir esse valor pela nossa margem de contribuição e vai dar aqui para nós 3.604.941,66. Agora sim, esse aqui é o nosso ponto de equilíbrio contábil, ou seja, o mínimo que a gente deveria faturar naquele DRE que nós temos para cobrir ali para a gente morrer, na verdade, no 0 a 0, tá bom? Então, esse aqui seria nosso faturamento mínimo. Bom, nós temos também o ponto de equilíbrio econômico. Então, além de todas as considerações já feitas, é considerado o custo de oportunidade do investidor. Ou seja, quanto ele quer ganhar para que ele invista em seu empreendimento e não em outro. O custo de oportunidade também pode ser, por exemplo, você tem o barracão é seu, vamos dizer, o barracão do escritório é seu e você não cobra por ele, por exemplo. Porém,
no ponto de equilíbrio econômico, você precisa considerá-lo. Se você, por exemplo, alugasse para outra pessoa esse barracão, quanto que você receberia, né? Então, no ponto de equilíbrio econômico, você vai imputando essas coisas. Outra coisa, vamos supor que você está ganhando 3 mil, mas você lá fora poderia ganhar 5 mil. Tem 2 mil de diferença. Então, isso também você poderia colocar lá para você calcular seu ponto de equilíbrio econômico. Isso é um custo de oportunidade. Nesse caso, nós vamos considerar que o investidor, nós temos um investidor na nossa empresa, que ele quer ganhar ali por trimestre 50 mil reais, tá bom? Então vamos lá. O passo 1 é a mesma coisa, vamos para o passo 2. Então o passo 2 é o que? Vamos somar os custos fixos e despesas fixas e somar todos os custos de oportunidade que a gente tiver ali no na nossa empresa, tá? Então, aqui nesse caso, nós vamos somar custo fixo, despesa fixa mais os 50 mil, vai dar aqui 575.240. E o passo 3 é a mesma coisa, vamos encontrar então o ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio, nós vamos pegar o 575.240, tá? Vamos dividir por 14,57. Vamos ter aqui um faturamento mínimo para o trimestre de 3.948.112,56, tá? Então, esse aqui seria um faturamento mínimo para que a gente possa morrer no 0 a 0. Bom, pessoal, interessante, né? A gente saber, então, qual que é o mínimo que a gente deve faturar. É claro, aqui para esse exemplo, com esses custos, tá? O mínimo que a gente deve faturar para a gente não ter prejuízo. Bom, sabendo disso, vocês viram que a gente tem que saber classificar todos os gastos, né? O que é despesa fixa, despesa variável, custo fixo e custo variável. Tudo isso a gente precisa colocar corretamente na nossa planilha de demonstrativo resultado e exercício. Para quê? Para que a gente possa fazer o cálculo correto aí por exemplo, do ponto de equilíbrio. Bom, se você tem interesse em aprender isso e muito mais sobre orçamento de obras, tá? Curso completinho, vou estar deixando o link aqui na descrição para vocês considerarem estar entrando nessa turma, tá? O curso é realmente da viabilidade, tá? Até a construção. Além de tudo isso, vocês vão aprender a fazer orçamento de obras, primeiramente sem desenho, somente com a ideia da pessoa que quer construir, tá? A ideia do seu cliente. Depois nós vamos passar por um orçamento com projetos básicos e depois com projetos realmente executivos para a gente finalizar o orçamento e conseguir que aquele orçamento vá para a obra, né, como um parâmetro, tá bom? Então, se você tem interesse, clica aí no link e eu te espero lá do outro lado. Um forte abraço.